eu sou eu que transito aí nesse mundo de gestão de obra, né? Custo, orçamento, planejamento, eu me tornei um grande entusiasta dessas técnicas de melhoria de produtividade. E aí vem o Lean Construction, que começou lá na Toyota, como uma filosofia Lean, né? Que na verdade vem a ser o quê? Cortar os desperdícios, que muitas vezes estão ocultos aí, a gente acha na obra que está todo mundo ocupado, mas muitas vezes tem gente ocupada lá, feito barata tonta, andando para lá e para cá. E aí, eu, algum tempo atrás, conheci a engenheira Alana Rodrigues e fiquei encantado com o trabalho dela, e de lá para cá a gente vem trocando muitas informações e impressões sobre o setor. Eu já recomendei o trabalho de Alana para algumas empresas, todo mundo gosta muito de trabalhar com ela. Vocês vão ver que é uma pessoa que sabe se comunicar, que tem aquilo que muitas vezes a gente não vê no engenheiro aí, que é aquela feliz combinação da base teórica com a parte prática. Mas eu estou falando demais, eu queria então dar as boas-vindas à querida Alana. Alô, Alana, onde é que você está nesse mundão aí? Eu estou aqui em Salvador, e você, que fica sempre, toda vez que a gente se fala, você está numa cidade diferente, está num estado diferente, viajando, correndo atrás das obras. Onde é que você está hoje, Alana? Oi, Aldo, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Eu estou na Paraíba, aqui na minha terrinha maravilhosa, né? E a gente tem essa sorte gigante desse nosso Nordeste tão lindo. Então, hoje eu estou aqui, toda uma obra, né? Vim aqui, depois que a gente terminar o nosso bate-papo, vou fazer uma reunião de programação de médio prazo na obra que vou apresentar para vocês hoje, né? Então, eles me cederam aqui a sala deles, que é uma academia que eles fizeram aqui na obra, para chamar as pessoas para entenderem essa obra que é tão legal e tão complexa. E aí estou aqui nessa obra, aqui na minha Paraíba, né? Beleza. Ô, Alana, a gente vem conversando aí sobre essa questão de planejamento, de produção, e eu vejo, isso não é privilégio da Bahia, não. Eu vejo que esse assunto ainda é tratado com muita informalidade, né? Muitas vezes não é nem pelo engenheiro da obra, isso é pelo próprio empresário, que não vê muito valor em planejamento, acha que é um custo desnecessário. Não, o engenheiro da obra faz, esse tipo de coisa. Como é que você vê isso, Alana? Como é que a gente muda a cabeça desse povo? É assim, hoje em dia, depois desses meus 20 anos de estrada, né, eu tenho aí 18 anos de planejamento e 20 anos de engenharia. Eu estou muito feliz com o momento atual que a gente vem vivendo, né? Então, eu venho vendo uma aceitação maior dessa disciplina planejamento. Até nas nossas universidades, a gente tem uma certa dificuldade dessa formação, né? Eu acho que são poucas as universidades que oferecem a disciplina planejamento para a formação do engenheiro. E aí, quando a gente vai para o empresário, ele, num primeiro momento, ele diz: eu já faço isso. Ah, planejamento eu já faço. Venha conhecer minha obra, você vai ver como minha obra é organizada. E quando a gente vai, a gente identifica várias coisas, várias oportunidades de melhoria, e a gente identifica que realmente o planejamento não é feito, porque o planejamento é um processo, né? E se ele não é encarado como um processo, como uma etapa, ele simplesmente não acontece. Então, às vezes a pessoa acha que um project ou algum pensamento inicial, isso é um planejamento, e aí eu tenho meu planejamento, está tudo certo. E não é bem assim que funciona. Mas as coisas têm mudado, graças a Deus, né? E a gente tem visto aí uma abertura muito grande e um entendimento muito grande que planejamento é investimento e não custo. É verdade. Eu aqui, muitas vezes, percebo que planejamento é confundido em muitas construtoras, não é só construtora predial, não, construtora de infraestrutura, construtora média, as grandes talvez já tenham um mindset diferente, mas que acham que planejamento é um trabalho isolado de uma pessoa. É aquele rapaz que está sentado ali, que faz um cronograma e manda por e-mail para a obra. Isso não dá certo, por melhor que seja o planejador, porque planejamento passa por o estabelecimento de uma cultura, né, Alana? Assim, não funciona ninguém planejar a vida de ninguém. Eu associo muito o planejamento
à nossa vida, a qualquer coisa. Você planeja qualquer coisa. Você planeja um casamento, você planeja uma viagem, você planeja qualquer coisa. E a obra e o empreendimento é a mesma coisa. Você não pode planejar a vida do outro, a vontade do outro, as limitações do outro. Então, o planejamento ele tem que ser feito por todas as partes envolvidas. Obviamente que cada nível de planejamento é feito por uma parte, mas até o operário que trabalha no chão de fábrica, ele tem que participar do planejamento em nível operacional. Senão, ele não se compromete. E planejamento sem comprometimento não acontece. Certo. Eu pedi à Alana que nos mostrasse como ela faz esse planejamento no mundo real, para a gente sair daquela aridez, do bate-papo, de coisas, de ficar citando aqui, o trabalho de Cosquela lá na Finlândia. Vamos descer e pisar na obra, né, Alana? Eu sei que você Isso. preparou uns slides aí, eu queria que você, então, nos conduzisse por essa jornada do planejamento, de como você faz, né? De como esse diálogo que você estabelece com a consultora. Você disse uma coisa interessante aí. Ninguém planeja a vida de ninguém. Então, na verdade, você não chega lá e diz como tem que fazer. Você, na verdade, vai organizar como ele pretende fazer, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer nas minhas obras que eu não perco meu sono por causa de obra nenhuma. Eu sou apenas uma moderadora de informações. Então, a gente vai pegar as informações da construtora, os índices de produtividade da construtora, a história e as dores da construtora e vai fazer o planejamento com base nisso aí. Obviamente, colocando as nossas técnicas enfim, os nossos e aquilo que a gente acredita. Mas quem faz o planejamento é a própria consultora. Eu não tenho nada a ver com isso. Não deixo de dormir por causa de ninguém, não. Só pelas coisas que são minhas, planejadas para mim. Eu queria agradecer agora, vamos iniciar, né? Queria agradecer a Aldo pela generosidade, pelo convite, né? Por gostar do meu trabalho, por ser um entusiasta. Essas coisas nos motivam, né? E faz a gente entender que a gente está num caminho certo e que é um caminho bom. Eu tenho estado muito feliz com os resultados dos meus trabalhos e com a aceitação, né? Eu tentei trazer para vocês aqui uma apresentação bem prática, pouco teórica, com muitas imagens, com muitos exemplos práticos, né? Vou falar um pouco da teoria, porque é importante para contextualizar. Eu sou engenheira civil, formada em 2003, né? Eu trabalhava antes com recursos hídricos, falando um pouquinho de mim. Aí, no final da minha graduação, eu pensei, eu não tenho nada a ver com essa área, então fui andar um pouco em obra e resolvi trabalhar com qualidade. Foi quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Formoso, e quando eu cheguei lá, ele disse, não, Ana, você não vai trabalhar com qualidade, não. Você vai trabalhar com planejamento, com base nos princípios da construção enxuta. Então, o trabalho que eu desenvolvo hoje, o trabalho que eu faço hoje nas obras, é fruto da minha dissertação de mestrado. Então, eu digo muito aos meus colegas, né? A gente tem que estar andando junto com a academia. Alana, mas eu não quero ser acadêmico, eu quero ir para a iniciativa privada. Beleza, mas se você não estudar, se você não se aprofundar e se você não tiver agarrado com os conceitos, você não consegue colocar em prática. Então, a minha dissertação de mestrado, ela foi o projeto do sistema de produção no contexto de obras complexas, que é exatamente o que eu vendo hoje nas minhas consultorias. Então, hoje, eu tenho uma empresa chamada Gesplan, eu conduzo essa empresa, né? Ela atua com consultoria em engenharia nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Porto Alegre, acho que eu já devo ter esquecido alguma coisa aqui, mas, enfim, eu já fiz planejamento e produção de mais de 200 empreendimentos, residenciais, industriais, hospitalares, de infraestrutura, e atualmente a Gesplan atua em mais de 30 empresas construtoras e nós temos mais de 50 empreendimentos sendo planejados e acompanhados no momento. Botei aqui um slide rápido com os meus parceiros, com as pessoas que trabalham conosco. Eu vou passar rápido esse, que pode ser que eu tenha esquecido alguém. E aí vou contextualizar um pouco a construção civil. O nosso setor é um setor que tem baixo desempenho quando a gente compara a construção civil com outras indústrias, né? No slide que vem, vocês vão ver
que a indústria da construção civil, ela produz, a produtividade da indústria da construção civil é 30% menor do que das outras indústrias. Nós temos muitas perdas e a gente não sabe calcular perda, né? Aldo falou muito bem no início da apresentação dele que quando a gente pensa na construção civil, a gente não pensa em muitas perdas que elas são inerentes ao processo e que a gente não enxerga. Perdas com transporte, perdas com estoque, perdas com falta de terminalidade. Você me deu um número, Alana, que em todo lugar onde você vai, você consegue tirar, observando ali, você consegue reduzir uma pessoa ali daquela do efetivo da obra, né? Só essa pessoa já paga um trabalho desses aí, né? Já paga o trabalho. A gente tem, assim, ó, quando a gente faz um planejamento, a gente diz quem vai fazer o quê e quando. Então, todas as pessoas têm que estar alocadas nos seus pacotes de trabalho. Sempre sobra alguém. Às vezes sobra 5, às vezes sobram 10 pessoas. Aí, não, porque esse está fazendo uma limpeza, esse aqui abre o portão, esse aqui é a pessoa que pega, está fazendo uns furos não sei aonde. Todo mundo tem o que fazer. Se você jogar numa obra 10 pessoas, elas vão arranjar o que fazer, mas isso agrega valor? Se a gente trabalhar com terminalidade, se a gente colocar as coisas no lugar certo, isso aí vai nos dar um ganho muito grande, né? Mais para frente eu vou mostrar exemplos a vocês vão ver que a gente consegue eliminar muita mão de obra desnecessária, certo? Apenas pensando na produção de uma forma diferente. Uma outra coisa que acontece muito no nosso contexto, os nossos prazos não são confiáveis. A gente geralmente diz que vai entregar num determinado mês, não consegue, passa 2, 3 meses, às vezes passa do contrato, o cliente não confia mais na data de entrega. É uma indústria com uma inúmera quantidade de pessoas envolvidas, então a gente tem muita variabilidade e ainda, muito melhor hoje do que quando eu comecei, graças a Deus, mas ainda com uma imensa falta de segurança do trabalho. A gente ainda não consegue entender que a segurança do trabalho é um pilar para a construção civil. A nossa indústria ainda é muito falha nesse quesito. Então, essa é uma figurinha que eu gosto muito, né? Ela nos mostra que a indústria da construção civil, no decorrer do tempo, não evoluiu no seu índice de produtividade, não melhorou a sua produtividade. Enquanto as outras indústrias, elas evoluíram, elas incrementaram com maquinário, elas incrementaram com metodologias diferenciadas, até com o próprio Lean, né, que foi difundido aí para as diversas indústrias, e a construção civil ficou ali, né, com índice de produtividade muito parecido. Se você for analisar, a gente usa o mesmo índice para calcular as coisas há muito tempo. Então, realmente, nós não evoluímos nisso aí. Eu penso que, na grande maioria das vezes, a gente trabalha pensando ainda no modo de produção em massa, onde a gente tinha uma matéria-prima, né? Então, eu tenho o meu tijolo, eu tenho o meu revestimento cerâmico, eu tenho o meu concreto, eu tenho um processo de produção e ele vira um produto. E eu não levo em consideração o transporte que esse tijolo, que esse revestimento cerâmico, ou que qualquer outra coisa faz até chegar ao lugar, o estoque, né? E as atividades de inspeção. Muitas vezes a gente deixa para inspecionar no final e quando vê eu tenho que quebrar quase tudo para poder consertar uma coisa que eu podia ter inspecionado lá nos seus lotes de produção menores, né? E aí eu penso que nós ainda estamos muito nesse processo de produção em massa, tentando mudar e tentando chegar na construção enxuta, mas ainda muito timidamente. E aí, como nenhuma ideia surge do vácuo, né? As novas ideias emergem de um conjunto de condições em que as velhas ideias parecem não funcionarem mais, a gente precisa evoluir e entrar nessa filosofia que eu adoro, que eu uso para a minha vida, que eu uso para a construção civil, que eu uso quando eu vou sair de casa, quando eu vou deixar meus filhos na escola, quando eu faço minha agenda, né? Que é a filosofia Lean, que é uma forma de pensar. Eu costumo dizer que a filosofia Lean é igual a religião. Você segue aquela religião, né? E é a mesma coisa quando você quer seguir a filosofia Lean. Ela surgiu no Japão, lá nos anos 50, na indústria automobilística, né? Visando desperdício zero,
diminuição das despesas, redução dos custos e uma melhor organização da produção. Porém, o pessoal da Toyota foi nos Estados Unidos analisar o sistema de produção em massa, trouxe coisas do sistema de produção em massa para o sistema Lean, para a filosofia Lean, e melhorou, que é isso que a gente tem que estar fazendo sempre. Aí, lá nos anos 90, nosso colega Cosquela, né, Aldo, trouxe e pegou isso tudo e disse, vamos fazer o seguinte, vamos tratar a construção civil como uma indústria, por que não? Nós temos repetitividade, né, nós podemos padronizar, então vamos pegar isso tudo, todo esse estudo que foi desenvolvido para a indústria automobilística e vamos trazer para a construção civil. E aí foram fundados vários grupos de estudo, o IGLC, vários institutos da construção civil. Nós temos exemplos de sucesso da filosofia Lean implantada para a construção civil no Brasil e no mundo. Nós temos o Ceará aí como um grande entusiasta do Lean, que difundiu essa filosofia como ninguém nesse país, certo? Temos aí o pessoal do Rio Grande do Sul estudando e colocando em prática e trazendo às empresas. E hoje a gente pode dizer que tem no nosso país, em todo lugarzinho, alguém entusiasta dessa filosofia que está fazendo ela acontecer. A gente tem aí a casinha da Toyota, né? Muito conhecida por todos nós, onde eu tenho os meus pilares básicos, que é a gestão da qualidade e o just in time, ou seja, a produção puxada, né, com a minimização dos estoques, com o objetivo, que é o sonho de qualquer construtor, de qualquer dono de construtora, que é eu ter uma maior qualidade, com menor custo e um menor tempo. É o nosso sonho e é por onde a gente atua e o que a gente procura. É isso que vende o serviço, né, Alana? Porque se você chega lá e diz, eu quero implementar Lean Construction, o cara nem sabe o que é, né? Você tem que mostrar esse ganho aí, né? É onde a coisa se materializa. Exatamente. Tudo é baseado em uma filosofia e tem seus conceitos. Mas o nosso objetivo é um grande sonho de todo mundo, né? Maior qualidade, menor custo, com menor tempo. Com a Alana Rodrigues, que vai agora nos mostrar, então, tem isso aí, né? Dos princípios. Exato. Então, tudo isso, tudo que eu vou mostrar a vocês agora é baseado nesses 7 princípios. Redução de atividades que não agregam valor. Atividades que não agregam valor são todas aquelas atividades que não são de processamento. Ou seja, quando eu vou fazer uma parede, só agrega valor colocar um tijolo em cima do outro. O transporte que o tijolo faz até ali, o estoque desse tijolo, nada disso agrega valor. Eu preciso tentar reduzir aquilo ao máximo. Reduzir variabilidade, reduzir o tempo de ciclo, aumentar a flexibilidade de saída, aumentar a transparência dos processos, simplificar através da redução do número de passos ou partes e aumentar o valor através da consideração das necessidades dos clientes. Esses são os 7 mandamentos da lei da Lean. Não são os 10 mandamentos da lei de Deus, mas são os 7 mandamentos da lei Lean. É aquilo que a gente segue, aquilo que a gente acredita e tudo que a gente faz é baseado nisso aí. Então, o que é que eu faço? Eu faço o projeto do sistema de produção, certo? O que é isso, Alana? Que nome grande! O que é isso que você faz? Eu faço do mesmo jeito que a obra tem um projeto arquitetônico, um projeto elétrico, um projeto de estrutura, um projeto de instalações, ela precisa ter um projeto de como isso tudo vai ser executado. Qual é a estratégia de produção? Quais são os fluxos das atividades? Qual o ritmo que as equipes vão seguir? Um cronograma de compras, o dimensionamento de recursos e o estudo de layout. E isso tudo faz parte do projeto do sistema de produção. Ou seja, antes do início do empreendimento, você já sabe como você vai fazer essa obra, com quantas pessoas, quantas equipes vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Qual é o seu módulo de produção? Você já pensou em todos os seus sistemas construtivos? Você já tentou minimizar vários fatores que tornam a obra mais variável, certo? E aí você parte para a obra com o seu plano muito bem traçado, o seu plano de guerra.
Então, eu vou apresentar para vocês agora essa obra que, inclusive, eu estou aqui hoje no canteiro dela. Quando terminar aqui, eu vou fazer uma reunião de médio prazo, né? É a obra do Omni João Pessoa, um empreendimento lindíssimo que eu tenho um grande orgulho de participar, né? Olha, para quem não está familiarizado, João Pessoa compete com Balneário Camboriú, com os edifícios mais altos do Brasil aí. Pelo menos os do Nordeste estão, acho que os principais, os 5 primeiros devem estar em João Pessoa. Isso, isso. Aqui a gente faz uns prédios meio altos. Então, o que é esse empreendimento? O Omni é um empreendimento com mais de 60 mil metros de áreas construídas. Ele tem subsolo, são 2 subsolos. Do pavimento 1 ao 7, nós temos garagem. Do 8 ao 12, nós temos um medical, que vai ser um lugar onde vão ter vários centros médicos de oftalmologia, de otorrinolaringologia, enfim, dermatologia. A ideia é que aqui seja um centro médico. A gente tem um garden, aqui, você vê a setinha aqui eu tenho um garden, né? E aí, depois eu tenho mais pavimentos de medical, e em seguida eu tenho um pavimento de lazer aqui, que é o lazer do residencial, e do pavimento 18 ao 33 eu tenho um home, né, com apartamentos de 1 ou 2 quartos, né? Nós temos aqui, eu vou mostrar, mais para frente eu mostro um pouco. O prazo de entrega dessa obra são 55 meses, as divisórias externas são com bloco cerâmico, as divisórias internas com drywall, o medical e o empresarial vai ser entregue somente com as divisórias de drywall, então a pessoa que comprar a sala, comprar no mall, ela vai fazer a sua própria reforma, né? Vai ser todo com piso elevado, e a fachada do edifício, ela é com pele de vidro e com revestimento cerâmico. Então, voltando aqui no slide anterior, eu tenho uma pele de vidro aqui em torno de todo o empreendimento e tenho aqui uma fachada com revestimento cerâmico. E aí, o que foi que a gente fez? Né? Eu fui convidada para fazer o planejamento desse empreendimento, né? E aí a gente foi entender como era que a gente ia fazer ele. E a primeira coisa que eu faço é desenhar as atividades do caminho crítico, certo? Quais são as atividades do caminho crítico para um empreendimento vertical? A estrutura, porque eu não posso fazer 2 pavimentos ao mesmo tempo, não posso botar uma equipe para fazer o P1 e uma equipe para fazer o P2. Eu tenho que fazer primeiro o P1 e depois o P2. E a fachada. Então, eu tenho fundação como atividade do caminho crítico, porque eu só começo a elevar a estrutura depois que eu termino a fundação. Eu tenho a estrutura como atividade do caminho crítico e eu tenho a fachada como atividade do caminho crítico, certo? Esses 3 itens, eles ditam o prazo da obra. Então, foi o que a gente fez. A gente, estudando, determinou que a fundação ia ser feita... Está vindo de cima para baixo aí? A fachada está vindo de cima para baixo. Essa daqui. Tá. Então, a gente fez a fundação. Vamos fazer essa fundação em 12 meses, certo? Vamos fazer a estrutura do mall e do medical. Uma laje por mês, porque cada laje tem em torno de 3.500 metros quadrados. Essa não é sua. Isso é de comum acordo lá com a equipe que vai fazer a obra, né, Alana? Na verdade, é o seguinte, eles passam para mim, inicialmente, a estratégia de execução, certo? Que é essa primeira reunião que a gente faz aqui, onde ele me diz o prazo de entrega, ele me diz como é que ele vai fazer as divisórias, ele me diz que ele vai fazer, aqui não está, eu não escrevi, mas deve estar em outro slide, que vai ser com estrutura convencional, com proteção, né? Então, com essas informações, eu traço uma estratégia inicial, com base nas atividades do caminho crítico, certo? Ah, Alana, por que você não botou que ia fazer 2 lajes dessa do medical por mês? Porque a gente não consegue, certo? Nós temos uma laje de 3.500 metros quadrados, não adianta eu encher de mão de obra, porque chega uma hora que a quantidade de mão de obra não faz com que você produza mais. Vai ficar se batendo cabeça. Então, exato, a gente tem uma limitação, né? Então, aqui eu não consigo fazer mais do que uma laje por mês. Já é um grande desafio numa estrutura convencional eu conseguir fazer ela em um mês,
Depois a gente vai fazer a laje, vai fazer a estrutura do home. O home tem 510 metros quadrados cada laje. Então, eu consigo tranquilamente fazer 3 lajes por mês no home, né? Certo. Eu não consigo fazer 4. Por quê? Porque eu boto gente demais numa laje pequena demais, aí a produtividade já não é a mesma, né? E aí, eu tenho a minha fachada do home aqui, que aqui está 12 meses, mas ela não é 12, ela é 8. Tá errado isso aqui. A fachada do home, que eu vou fazer em 8 meses. Ah, Alana, mas essa fachada não dá para fazer mais rápido? A gente não consegue. Por quê? Porque eu tenho balancinho convencional, eu vou ter uma camada de chapisco, uma camada de reboco, uma camada de revestimento cerâmico, depois eu vou rejuntar. Então, o sistema construtivo não permite que eu faça essa fachada em menos do que esse tempo. E eu só consigo fazer ela em 8 meses e não 12, porque se você ver aqui, eu vou começar a fazer a fachada do medical antes, que é essa faixazinha azul aqui. Volte Certo? ali na figurinha do prédio, deixa eu ver se eu Vou entendi voltar aí. na figura do prédio. Então, assim, ó, a gente vai fazer essa estrutura. Essa faixa daí onde está o mouse, independentemente Isso. de você ter feito o espigão até lá em cima, óbvio, né? Eu sigo fazendo esse espigão aqui e eu começo soltando minha fachada aqui nessas laterais. De Ótimo. modo que eu tenha segurança, né? Porque aqui eu vou estar com as minhas bandejas de proteção coletiva, né? E aí eu consigo soltar essa fachada, essas laterais aqui, eu não consigo fazer as costas do prédio, mas as laterais e a frente desse conjunto eu consigo fazer. Então Excelente. aí Vamos seguindo. Aí a gente faz todo esse estudo. Aí depois que eu terminar minha fachada, eu venho com o meu laranjinha aqui, né? Que são as atividades que só podem entrar depois da fachada. Eu só posso colocar esquadria de alumínio depois da fachada. Eu só coloco porta depois da esquadria de alumínio. Eu só coloco louças e metais depois das portas. E eu só pinto e dou a segunda demão depois que eu coloco porta. Então, depois que eu termino minha fachada, eu ainda tenho que ter um tempo para fazer essas outras atividades. Então, Certo? dos 55 meses, o seu planejamento deu 50. Tem Por essa quê? folga? Aí eu vou lhe dizer agora. Até teve uma discussão naquele grupo de cursos que eu não consegui acompanhar, Aldo, mas eu não posso planejar uma obra com inúmeras incertezas, com muita coisa que vai acontecer aí, e eu usar todo o meu tempo de obra. Eu tenho uma folga de segurança, certo? Então, a obra para 55 meses, eu planejo para 50. Esses outros 4 meses aí, esses 5 meses, é porque vai dar errado. Eu vou usar ele. Mas coisas vão dar errado. Vai chover, vai quebrar equipamento, vai faltar mão de obra no mercado, vai faltar material. Muitas coisas vão acontecer durante esses 55 meses. Então, eu preciso pensar a obra para um tempo menor. E aí eu Aquele faço. buffer do projeto aí. Exato. Eu deixo a minha folgazinha de segurança ali, que muitas vezes o dono da empresa diz assim: ah, Alana, então vamos fazer com 50 meses? Só que ele está dizendo isso lá no mês 1. Ele não entende que durante o período coisas vão acontecer e a gente vai usar essa folga de segurança, é certeza. Porque quando eu planejo, eu boto umas folgazinhas, mas a gente sabe que a construção civil é muito complexa e a gente não pode negligenciar as incertezas. E isso a gente não faz. A gente deixa a folguinha de segurança ali para o final, que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Quem participa de reunião de planejamento, né? Quem tem que estar lá? Eu trouxe um videozinho aqui para vocês. Esse vídeo realmente aconteceu. Esse foi o dia que a gente apresentou o resultado final das nossas 7 reuniões de planejamento anteriores. Quem está aí? O dono da empresa, o engenheiro responsável pela obra, eu e minha sócia, apresentando o nosso planejamento de longo prazo, né? E aí vocês vão ver aqui um planejamentozinho menor que eu vou apresentar para vocês, que é o planejamento das nossas fundações. Então, na hora de planejar o estratégico, que é o plano de longo prazo, como é que a gente vai fazer a obra do início até o fim, participam o engenheiro da obra. Se você tiver um técnico em edificações que tem um conhecimento técnico bom, é bom ele participar. O dono da empresa, o pessoal da diretoria, todas essas pessoas têm que estar participando. Por quê? Porque o planejamento é delas, não é meu. Então, tudo que está colocado ali nos meus quadradinhos coloridos maravilhosos foi colocado aqui como... Nos mostre essa linha de balanço aí, Alana?
Tenho ela aqui. Daqui a pouco eu mostro ela para você. Eu quero Então, ver. esse planejamento aqui, cada quadradinho desse aqui, ele foi feito e pensado dentro dos índices de produtividade da empresa, dentro da sequência de execução que a empresa é acostumada a trabalhar, certo? E, obviamente, confrontados com os índices de produtividade, o que é que a gente faz? Como a fundação é uma atividade do caminho crítico, certo? Porque se eu atraso um dia na fundação, eu atraso um dia na minha obra inteira. Eu já vou consumir meus 5 meses ali de folga. Então, a gente precisa fazer um projeto exclusivo para a fundação, com definição de sequência, com definição de módulo, com tudo isso. E essa fundação é uma fundação muito grandiosa. Por quê? Um terreno de 5.600 metros quadrados de área, com uma contenção com estacas e tirantes, que já é uma contenção diferenciada para a região, com 40 mil metros cúbicos de escavação, com 5.783 metros de estaca de melhoramento de solo, 93 blocos, 1.100 metros cúbicos de concreto para essa fundação, uma profundidade de 7,2 metros, né? Sendo que o lençol freático a 2 metros, ou seja, muita bomba de rebaixamento, né? E com laje de supressão. Então, a gente determinou lá inicialmente 12 meses para a execução dessa fundação, né? E agora, como é que a gente vai fazer isso? Então, lá nas nossas reuniões de planejamento, né? A gente disse, vamos reduzir o tamanho do lote? A gente reduz o tamanho do lote, por quê? Eu vou fazendo a minha fundação aqui e já vou seguindo com a minha estrutura aqui, venho com a minha fundação para cá e vou fazendo um fluxo aqui no meu grande terreno para eu seguir com a minha estrutura antes de eu terminar essa fundação toda. A única coisa que a gente tinha que esperar realmente era concluir as contenções, né? Que às vezes acontece da pessoa não esperar, como foi o caso daquele acidente fatal que teve, que eu vi também lá no nosso grupo de custos, que o pessoal fez as contenções, não fez a viga de coroamento, e aí a contenção desabou e acabou morrendo aí algumas pessoas. Aqui não, a gente esperou a gente esperou a contenção toda terminar, né? Fizemos a nossa viga de coroamento e aí sim fizemos a nossa escavação. E aí como é que a gente trabalha? Eu estou aqui com as minhas estacas de melhoramento de solo no meu módulo 1, certo? Aí terminei as minhas estacas de melhoramento de solo no módulo 1, venho fazer estacas de melhoramento de solo no módulo 2 e venho fazer os meus blocos de fundação no módulo 1. Depois eu pego o pessoal da estaca de melhoramento, trago para o módulo 3. Um trenzinho, né? Um trem. Exatamente. Uma batida de tambor, né? Então, eu tenho ali a minha batida de tambor, o meu pessoal que está fazendo melhoramento vai seguindo aqui nos meus módulos de produção e o meu pessoal que está fazendo a minha estrutura e a minha laje de pressão, a minha fundação, também vai seguindo. Então, o que é que isso quer dizer? Quando eu estiver fazendo melhoramento de solo no módulo 4, eu vou estar fazendo bloco de fundação no módulo 3, laje de supressão no módulo 2 e a laje do térreo no módulo 1. E aí eu posso começar a minha estrutura mais cedo, porque eu diminuí o meu tamanho de lote. Com muito cuidado, por quê? Porque aqui é uma laje de supressão. E quanto mais eu divido a minha laje de supressão, maior o risco que eu tenho de vazamento, né? Porém, eu tenho aqui, cada lajezinha dessa tem 1.000 metros quadrados, né? Então, até a minha capacidade de concretar no mesmo dia tem que ser pensada aí nesse planejamento, né? Então, aqui a gente tem as nossas reuniões de planejamento de médio prazo, né? Que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Essas reuniões já acontecendo no chão de fábrica, com a participação agora de engenheiro trainee, do engenheiro da obra, do dono da empresa, né? Aí aqui a gente tem nossas ferramentas visuais. Aí, Aldo, você me pediu para ver aqui a linha de balanço? Olha ela aqui. Eu tenho aqui a estrutura, né? Tenho aqui, depois de estrutura, eu vou fazer a minha alvenaria de periferia. Aí eu tenho aqui um tempo que eu preciso ter de escoramento. Então, eu só consigo fazer a alvenaria de periferia desse pavimento quando eu tenho 4 pavimentos acima escorados. Aí eu tiro a escora do quarto e entro aqui no primeiro. Eu tiro a escora do primeiro quando eu concreto o quarto, desculpa, né?
Aqui, dessa linha amarela para baixo, eu tenho o meu medical, tá? O medical e os edifícios garagem, com a sequência de execução diferente. E aqui em cima, eu tenho o residencial, né? Onde eu vou subindo com alvenaria, depois eu faço o reboco interno, faço o meu contrapiso, revestimento cerâmico e assim sucessivamente. A minha fachada, ela acontece de cima para baixo e, consequentemente, as minhas esquadrias, porta, louça, metal, tudo acontece de cima para baixo. Porque à medida que eu vou liberando lá em cima, eu vou entrando com os demais serviços. Certo? Então, aqui, nessa imagem aqui, você consegue ver a gente fazendo uma janela no nosso projeto de fachada e trazendo para cá, para o nosso pool planning de fachada. Ou, nosso projeto de fundação, desculpa, fazendo uma janela no nosso projeto de fundação das nossas 6 semanas, que é o que a gente trabalha no médio prazo, e trazendo para cá para o pool planning para esmiuçar um pouco mais, né? E aí a gente traz aqui para os post-its para ficar bem Então visual. você tem lá em Certo? cima o planejamento da obra como um todo. Aí Isso. onde tá o dono da construtora está olhando. É o de 6 semanas, né? Não, aqui, nesse aqui onde o dono da construtora está olhando, é o planejamento somente das fundações. É a Ah, exclusão certo. dessa linha daqui, ó. Eu Tá. excluí aqui. Eu dividi em módulos, tá vendo? Cada um desse aqui é um módulo, tá vendo? Então, aqui é a exclusão desse aqui, e aqui são as 6 semanas. Certo. Tá mais claro agora. Essa linha, essa fitazinha daqui é o planejado hoje. Então, a gente coloca no dia de hoje, vê aqui o que é que tem que estar pronto, e aí vem para cá para ver se está pronto mesmo. Tá. Ô, Alana, temos umas perguntas aqui, eu vou fazendo agora, porque é sobre o que você está explicando aí. Você fez Tá. ali na fundação aquelas seis lotes, como você chamou, né? Você dividiu Isso. ali em seis setores. Podemos pensar em duas máquinas trabalhando em paralelo e alguns daqueles lotes simultaneamente? Isso aí que você Podemos, fez desse jeito foi por causa de recurso ou é porque não dá para entrar duas frentes podemos simultâneas? sim. Podemos sim. Poderia ter, por exemplo, uma máquina trabalhando no módulo 1 e uma máquina trabalhando no módulo 2. No caso, aqui na região, não temos duas máquinas, só temos uma. Ah, Entendeu? então essa foi sua restrição, foi essa disponibilidade da Isso. máquina para fazer Isso, aí. mas se tivesse duas, a gente podia trabalhar em duas. Outra coisa, como é muito grande, não temos cimbramento para tudo. A gente está em João Pessoa hoje, eu acho que é o canteiro de obra. João Pessoa é um canteiro de obras. Certo? No Brasil todo, talvez não tenha um lugar que tenha mais obra do que João Pessoa. Então, a gente tem uma dificuldade grande de recursos, escoras, cimbramento, forma, certo? A gente conseguiu forma para 2 módulos. Então, eu estou fazendo esse módulo, e quando eu estou terminando ele, eu já começo esse aqui, essa forma aqui vem para cá, módulo Beleza. 3. Entendeu? Uhum. Você envolve Mais alguma. gerente de cumprimentos, Alana? Sim, 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 com certeza. Nessas, o que é que a gente faz? Aqui, com a linha de balanço, eu tenho aqui os dias e os pavimentos. Então, eu vou dizer aqui que eu vou começar a fazer revestimento cerâmico, que é esse verdinho aqui, por exemplo. Eu começo a fazer revestimento cerâmico em dezembro de 2025, certo? Eu tenho um cronograma que diz que suprimentos têm 60 dias para botar na obra, 30 dias para cotar, 30 dias para equalizar, 30 dias para contratar. A gente faz uma conta ao contrário e diz que 6 meses antes ele tem que começar a pensar no revestimento. Então, o pessoal de suprimentos, além de receber o cronograma de compras, também participa da reunião de programação de médio prazo para entender as necessidades de compras daquele período. Tem uma outra pergunta aqui, Alana, que é o seguinte: o orçamento está casando com essas produtividades que você usa aí na sua linha de balanço, ou isso terminam sendo coisas estanques? Porque eu estou Tá, imaginando que você entra depois que alguém já orçou lá, né? vamos lá. Aí eu vou falar um pouco da minha realidade de obras residenciais, certo? Digamos que 30% das empresas que eu trabalho fazem orçamento. Os outros 70% fazem viabilidade. Não tem orçamento, certo?
uma realidade que está mudando, porque era 10%. Mesmo, Então, eu acredito que daqui a 1 ano e meio vire 50% e depois vai sendo quase todo mundo que vai fazer um orçamento detalhado. 70% faz lá uma modelagem financeira dizendo: isso aqui eu vou gastar X por metro quadrado e tchau. Né? E tchau. E tchau. Mas, entendeu? rapaz... É uma realidade ainda muito complexa. Porque, assim, hoje em dia eu tenho construtores pequenos, porque a Gesplan trabalha com obras dessa magnitude que você está vendo, e eu faço uma casa de alto padrão, eu faço 5 residências para habitação de interesse social, eu faço predinho com 32 apartamentos, a gente faz obra, não tem distinção, não. Quer planejar, a gente está aqui para isso, certo? Esse aí eu sou um entusiasta do planejamento, então eu acho que cabe para todo mundo. E eu tenho empresas que fazem essas 5 casinhas e que tem orçamento detalhado. E eu tenho empresa que faz um empreendimento enorme e não tem orçamento. Mas isso não é só Entendeu? na Paraíba, não, em tudo quanto é lugar. Exatamente. Não é só na Paraíba, não é um privilégio nosso. Mas, enfim, quando tem orçamento, certo? Aí eu tenho 2 realidades. Eu tenho uma realidade de uma empresa que já trabalha comigo há muito tempo, que essa empresa, ela já usa os índices de produtividade dela, tá? Então, ela não vai no TCPO lá. Em obras dela, né? Oi? Índices já apropriados em construções dela. Exatamente. Aí, quando ela vai fazer o orçamento, ela usa os índices dela, que são os índices que a gente trabalha em obra, que a gente tenta melhorar, certo? Mas é só uma. As outras todas usam os índices de TCPO ou de outros métodos, enfim. Não me perguntam qual é o índice de produtividade. Então, a conta não fecha. Mas o quadradinho no 5º andar terminou levando mais tempo. Como é que você faz com a equipe para recuperar esse atraso? Você redesenha essas barrinhas todas ou no 6º andar o cara tem que voltar para o trilho? Não, aí o que é que a gente faz? Como a gente acompanha mensalmente, certo? A gente vai fazendo planos de recuperação e tentando não mexer na nossa folga, certo? Essa obra, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram nela. Então, enfim, aqui é o pool planning da minha fundação. Pool planning, planejamento puxado. É aquele Exatamente. que você pula a meta lá na frente e puxa tudo para garantir aquela meta. Diferentemente do advogado, que você vai empurrando com a barriga e sabe-se lá o resultado que vai dar. Exatamente. Então, aqui a gente estipulou o prazo final que a gente queria e foi trabalhando de trás para frente aqui até chegar no dia atual, né? Esse aqui é da última reunião que eu fui. Hoje a gente já vai atualizar e ver como é que nós estamos. Enfim, hoje é um dia importante aqui nesta obra, porque eu estou nesse canteiro. Então, aí agora vamos falar um pouco do acompanhamento, certo? Existem algumas ferramentas de controle e antecipação. Quando a gente faz as 6 semanas de planejamento, certo? A gente faz a nossa análise de restrições. Eu fiz um retratinho aqui dessa análise de restrições, que não tem só 14 itens, certo? Mas a gente pensa em tudo que pode atrapalhar essa obra com relação a material, mão de obra, equipamento, método, logística e segurança. Repetir mão de obra 2 vezes aí. Essa lista de restrições você aplica a cada serviço, é? Essa lista de restrição a gente aplica a cada serviço. Então, por exemplo, eu faço o meu planejamento de 6 semanas e tem lá dizendo que a gente vai colocar o cremalheira no início no dia 15 de novembro, ou dia 30 de novembro. Então, já está aqui, ó, cobrar a entrega das cabines da cremalheira até 30/10. Quem, neto, o quê? Cobrar a entrega das cabines da cremalheira e quando? Até 30/10. Então, ele tem que fazer a programação de proteção para agosto e setembro. Neto, a corresponsável é a Andressa, que é engenheira da obra também, até 25/9. Então, aqui tem a lista de tudo que o gestor tem que fazer, todos os obstáculos que ele tem que retirar para que o mestre da obra faça a obra com fluxo contínuo. O nosso objetivo é ter fluxo contínuo na nossa produção. E, para isso, o operacional tem que ter material, tem que ter mão de obra, tem que ter projeto, tem que ter equipamentos, tem que estar com a logística estudada, tem que ter segurança, tem que estar tudo na mão. Então, aqui eu tenho o meu PPC, né, que é o meu percentual de pacotes concluídos. Aqui é a nossa linha, que é a nossa média, que eu digo que a gente é do ITA, tem que ter média acima de 8. O percentual da programação periódica
que foi cumprido. Isso, a gente faz uma programação semanal, que aí vai dizer que Josézinho, lá do campo, vai fazer o bloco 1, segunda, terça e quarta. Na outra semana, a gente vai saber se ele conseguiu fazer esse bloco. Se ele conseguiu fazer esse bloco, ele tira 100. Se ele fez 90% do bloco, ele tira 0. Ele tem 2 notas, 0 ou 100. E aí eu tenho um percentual. Ou ele ganha 100 ou ele ganha 0. Exatamente. Aí a gente tem um percentual de pacotes concluídos, certo? Que aqui, no caso, eu tenho a nossa média 8, e aqui eu vou passeando aqui em cima da minha média, que essa obra, graças a Deus, tem um percentual de pacotes concluídos bem favorável, né? Tirando essa semana aqui, que eles deram uma caída, mas, no geral, eles estão sempre acima de 80%. E aí a gente analisa os problemas, eu tenho aqui como principal problema 47% problema de planejamento, 23% problema de equipamento, eu tenho alguns problemas de materiais, problema de mão de obra, e com isso aqui a gente faz um ciclo de melhoria contínua. Dentre os meus problemas de equipamento, eu tenho quebra de equipamento do terceirizado, porque nesse momento da obra que a gente está fazendo fundação, a gente tem muita utilização de bomba de rebaixamento, que deu muito problema, tem as máquinas para fazer a escavação das estacas, que também quebram muito, então elas foram responsáveis por 68% dos nossos problemas de equipamento. Aqui é a obra hoje, filmei hoje essa obra, vou mostrar para vocês como ela está e os problemas que a gente teve nela. Aqui eu estou fazendo fundação ainda, porque eu tenho o bloco do elevador, que ele tem uma profundidade ainda maior, acho que é 15 metros, que a menina me falou. Aí aqui eu estou fazendo a minha laje de supressão, tá? Nesse módulo, e aqui eu já estou com a minha estrutura andando. Então, como eu tive esse atraso aqui nos meus blocos, porque eu tive uma complexidade muito grande e uma dificuldade muito grande de rebaixar o lençol, eu consegui com a minha estrutura, e agora a gente vai fazer o plano de recuperação, que já fizemos, inclusive, para poder igualar essas lajes. Então, assim que eu conseguir sair daqui desse buraco, que graças a Deus a gente já está conseguindo sair, né? A gente faz essa laje de supressão, fecha tudo e segue com a estrutura até igualar a laje. Aqui é o quadro de gestão à vista da obra, né? Onde a gente tem a linha de balanço, o pool planning, as restrições, a programação semanal, os indicadores, né? E aqui eu tenho tudo o que eu preciso no meu QG ali, no meu quartel-general aqui da nossa obra, certo? Para entender como é que essa obra vai funcionar, quantas pessoas eu tenho que ter, qual é a atividade que eu tenho que fazer agora, enfim. Aqui é o Alliance House, uma obra da construtora Alliance, uma obra que já foi entregue, um grande desafio. São 154 casas de alto padrão, as casas são todas iguais, então um ótimo exemplo para a gente ter uma repetitividade, né, e a gente trabalhar isso aí. Porque tem gente que acha que repetitividade quer dizer prédio vertical. Não. Olha aqui, um conjunto de casas, pode ser feito isso, um mercado público, o que for, né? Exato. Esse é um empreendimento horizontal. Eu vou passar ele bem rápido, porque eu tenho outro ainda que é bem interessante para a gente poder analisar pelo menos como é que foi a estratégia dele. Então, esse empreendimento foi que a gente pensou, né? A gente pensou que eu ia começar as casas por essa rua aqui, eu ia começar a minha estrutura aqui, com lote de produção de 4 casas, então eu ia fazer 4 casas de estrutura a cada 10 dias, aí esse pessoal passava para cá, fazia mais 4, vinha para cá, fazia mais 4, vinha para cá, fazia mais 4, em 20 dias eu tinha 8 casas de estrutura e depois eu ia começando as outras coisas, alvenaria, reboco, instalações, enfim. Seguindo esse caminho, aqui, caminho dessa rua. E no contrafluxo, eu ia fazendo a minha infraestrutura de instalações elétricas, água, gás, esgoto, eu ia começar por essa rua aqui, porque quando eu terminasse essa rua, né, eu já ia estar com a minha estrutura daqui toda pronta e já podia distribuir os materiais e me ajudava a passar com a minha infra aqui nessa rua. Eu podia armazenar material aqui no meio, enfim. Foi assim que a gente trabalhou aqui e deu super certo. Essa é a linha de balanço inicial dessa obra. Qual era o grande desafio dessa obra? Uma festa só para entregar 154 casas. Ou seja, para eu pintar essas casas, se eu for pintar no mesmo ritmo, pintando 4 casas a cada 10 dias, eu ia começar a pintar essas casas 1 ano e meio antes de entregar. E aí o desafio era conseguir 20 equipes de pintura para pintar 20 casas em 10 dias,
para eu poder ter 6 meses para pintar, porque senão eu vou pintar a primeira casa e a última casa eu pinto um ano depois, vou ter que voltar para pintar a primeira casa de novo, certo? Então, aqui eu tenho uma foto da obra, que dá para ver bem o fluxo das atividades. Eu tenho aqui o meu estoque de estrutura, e esse estoque de estrutura acontece porque quando eu faço a estrutura, eu tenho que esperar 28 dias para tirar as escoras e vir com a alvenaria. E aqui no finalzinho, ó, vem a turma da alvenaria fechando as casas no mesmo ritmo, que seriam 4 casas a cada 2 semanas, certo? Então, o que é que aconteceu com essa obra? Pandemia. A pandemia veio com toda, certo? A gente teve uma dificuldade enorme de mão de obra. Então, as atividades que eram para estar bem juntinhas aqui, ó, elas começaram a acontecer bem para frente. Então, a gente foi seguindo com as instalações, seguiu com a estrutura, mas a gente teve que fazer vários planos de recuperação para a gente conseguir entregar essa obra no prazo. Então, aquele módulo de produção aqui, que era para fazer 4 casinhas a cada 10 dias, virou 8 casas a cada 10 dias, depois virou 10 casas a cada 10 dias, ou seja, eu cheguei a ter que fazer 20 casas de reboco por mês, mais 20 casas de alvenaria por mês, mais 20 casas de revestimento de fachada por mês. Então, somando tudo isso, essa obra ficou uma loucura, certo? Mas a gente tinha muito controle de planejamento e a gente conseguiu entregar. Então, eu tenho aqui algumas fotos. Esse aqui foi um treinamento que a gente fez em uma das casas. Aqui os pedreiros entravam, eles sabiam a hora, o dia que eles iam entrar, o dia que eles iam sair e para onde eles iam quando saísse da casa, quando eles terminassem o serviço. Estrutura pré-fabricada, Alana? A estrutura? Tudo estrutura convencional. Tá. Nada pré-fabricado, tudo convencional. Eu tenho aqui um treinamento com o pessoal de campo, então todas essas pessoinhas aqui eram responsáveis por algum tipo de serviço. Isso aqui é o plano de médio prazo das 6 semanas. Cada quadradinho desse é uma atividade que tem que ser feita. Quem participava da reunião aqui, ó, o engenheiro da obra marcando que estava pronto, aqui é a nossa linha de balanço. Então, assim, as reuniões aqui eram bem fervorosas, um dia inteiro para a gente planejar um mês inteiro, mas bem gratificantes. Então, algumas coisas que a gente fez nessa obra, né? A gente não tinha como ter um guinchozinho em cada obra dessa. Então, todo o transporte era feito com o caminhão muque. A massa, ela vinha pronta, né? Estabilizada e era colocada já aqui em cima. Ela já era colocada no primeiro pavimento. Então, não precisava ter mão de obra de operários para subir massa, né? Isso foi uma coisa que a gente fez. Uma outra coisa que a gente fez para padronizar foi fazer os kits, né? Os kits que iam para as casas. Então, eu tenho aqui um kit de instalações hidrossanitárias, kit de instalação elétrica, tudo era em kit, já ia para casa a quantidade certa e no tempo certo que a pessoa ia precisar. Tenho aqui um Kanban. Esse Kanban não é dessa obra, mas ele era utilizado nessa obra, mesmo a mesma metodologia utilizada. Então, eu tenho aqui, né, dizendo que eu vou precisar de tubulação elétrica. Aqui é, no caso, no apartamento 202B, vai para Sérgio, na sexta-feira, de 1h da tarde. Então, esse Kanban era alimentado toda segunda-feira. O almoxarifado já sabia para quem ia mandar o quê e quando, né? E aí você tem os padrões, já chega no lugar no tempo certo, ninguém precisa estar indo no almoxarifado todo o tempo. Isso aí ajuda a reduzir o tempo de ciclo e reduzir a variabilidade do processo. Aqui os nossos quadros de gestão à vista, também com a programação semanal, às 6 semanas, os índices de produtividade, a curva S, o que está pronto, o que está atrasado. Então, tudo aqui para quem quiser chegar na obra ver. Aqui eu tenho o estudo do revestimento cerâmico. Então, quando chegava no pavimento, o pedreiro já sabia que ele ia tirar o trincho que saísse desse revestimento azul, ele ia colocar aqui, nesse quarto. Então, o que saísse aqui... o resto... Vocês pensaram, né, Alana? Tudo. Por quê? Porque eu precisava de velocidade. Então, se o pedreiro entra já sabendo, eu vou cortar o trincho aqui e vou botar ali, já agiliza. Entendeu? Eu tenho obra que o pessoal faz uma central de trincho, já deixa os trinchos cortados no tamanho. Já vai para o pavimento a quantidade de pedras inteiras e a quantidade de trincho que precisa ser instalado, né? Então, o planejamento ele acontece no nível de longo prazo, onde a gente tem o estratégico, no nível de médio prazo, onde a gente analisa restrições, e no operacional, onde está lá no campo, o funcionário trabalhando
com o que ele tem que fazer, para onde ele vai depois dali, qual é a meta dele de produção. Aqui eu tenho uma terceira obra. Dá tempo, Aldo? Dá, claro. Olha, os 200 estão aqui de olho. Eita! E Eu esse tenho aí uma terceira obra que é gaúcha de Porto Alegre. Então vamos lá no Moinho de Vento. Pronto. Aqui foi um dos meus primeiros estudos, um dos meus grandes desafios. E eu acho que depois que eu passei desse, pode vir qualquer coisa, que eu estou aqui na área, né? Os hospitais, eles fazem suas estruturas e deixam os pavimentos para serem feitos à medida que o hospital for funcionando. Então, vamos deixar aqui 2, 3 pavimentos, a gente vê se depois a gente faz um pavimento de hemodiálise, ou se a gente faz um pavimento um bloco cirúrgico, e aí eles vão identificando. Então, eu fui convidada pelo pessoal do Hospital Moinhos de Vento, né, na época, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, que eu fazia meu mestrado, para fazer isso aí, para fazer o pavimento destinado à hemodiálise, com divisórias de drywall e uma grande complexidade de instalações, que aí tinha uma água, eu esqueci até o nome, mas tinha uma água que tinha que diferenciada, e tinha a parte de gases, tinha a parte de instalação elétrica, hidrossanitária, isso tinha que ser feito em 3 meses, certo? E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou criar uma repetitividade, um padrão para esse troço? Porque não tinha como, né? Como é que eu vou conseguir fazer uma linha de balanço? Que a linha de balanço eu tenho que modular e criar um padrão de repetitividade para um pavimento desse. E aí o que foi que eu fiz? Analisei a complexidade das instalações. Então, se a gente voltar aqui, eu tenho aqui salas de recepção, que eu tenho poucas instalações. Aqui, essas salas aqui, ó, de endoscopia, eu tenho poucas instalações. Mas nessas salinhas pequenininhas, a quantidade de instalações era muito grande. Então, eu modulei pela pela complexidade das instalações. Ou seja, o tempo que uma pessoa ia demorar para fazer a instalação de gases no 1 era o mesmo que ela ia demorar para fazer no 2, no 3 e assim sucessivamente, certo? A partir disso aqui, a gente bolou a nossa estratégia de ataque. Ou seja, eu vou ter a equipe 1 trabalhando do módulo 1 ao módulo 7, a equipe 2 trabalhando do módulo 8 ao módulo 15 e a equipe 3 trabalhando aqui nas periferias, do módulo A ao módulo G, certo? E uma quarta equipe trabalhando no corredor, que é onde eu tinha uma grande quantidade de instalações. A partir daí, a gente bolou a linha de balanço, certo? Onde eu tinha aqui as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, as instalações de tubulação de incêndio, a parte de fios, a segunda placa de gesso acartonado, e assim sucessivamente, dentro dos 3 meses que eu tinha que trabalhar. Então, aqui, entrava uma equipe aqui e uma outra equipe aqui, ó. E assim elas iam seguindo, certo? E aí a gente fez programação de médio prazo, fez programação semanal, acompanhou a obra, viu quais eram os principais problemas. Então, a gente tinha aqui problemas relacionados à mão de obra, que era a mão de obra terceirizada, principalmente instalações elétricas. Aqui a gente teve muito problema com instalações elétricas, mas acompanhando a produção, a gente conseguiu entregar essa obra no prazo. Então, foi um desafio grande, né? O pessoal comprou a minha ideia maluca de dividir isso aqui em módulos, né? Gostaram demais, a gente fez exatamente assim, colocou, parecia um labirinto, então nas salas tinha placas com o nome dos módulos, então o pessoal que trabalhava já sabia que ia para o módulo 1, para o módulo 2, tinha plaquinha indicativa do que era cada módulo, então foi um estudo bem interessante. E aí eu finalizo dizendo que planejamento é a definição de um futuro desejado, com meios eficazes e a busca de meios eficazes para alcançá-los, que é isso que a gente faz, né? A gente pega o sonho do cliente, vê qual é a estratégia que ele quer seguir, né? E aí transforma isso num planejamento e vai acompanhando, buscando meios eficazes de alcançar esse planejamento. Pô, excelente, Alana. Olha, fiquei. Eu já, na verdade, já conheço seu trabalho, indico você sempre aí para trabalhar, porque eu sei que você, além de dominar né, dominar a técnica,
você consegue ter ideias, interage muito bem com as pessoas. Ô, Alana, uma pergunta que chegou aqui. Esses fundamentos do Lean Construction se coadunam com o BIM? Sim, sim. Só que assim, hoje em dia tem empresas que trabalham o Lean junto com o BIM, certo? Aqui na minha região ainda é uma realidade muito igual quando eu cheguei aqui para fazer planejamento. Então eu acho que o BIM ele vai vir com muita força, certo? Eu acho que é um grande campo de mercado aí, certo? E ele tem sim que estar relacionado ao planejamento, com certeza. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui. Como é que você faz o controle do avanço físico? Quando a empresa tem orçamento, a gente pega o orçamento da empresa e distribui da mesma forma do planejamento. Então, o que é que a gente conversa com o orçamentista? Amigo, você vai fazer o orçamento da obra, você vai fazer conforme o planejamento. Se for uma estrada, você vai fazer por quilômetro. Se for um prédio, você vai fazer por pavimento. Se for um condomínio de casas, você vai fazer por casa, certo? Então, a gente tem ali o valor de cada serviço por módulo de produção e a gente sabe pela linha de balanço quando é que a gente vai executar aquilo. Então, a gente faz a curva, né? E todo mês a gente mede. Então, a gente tem o percentual físico realizado e o percentual físico planejado. E aí a gente vai identificar o que é que aconteceu ali, enfim, e vai trabalhar isso. Certo. Tem uma outra pergunta aqui: se a inteligência artificial vai substituir a Lana? Eu vou responder não. Agora, a Lana com a inteligência artificial, aí vai muito longe. E isso é interessante porque, assim, ó, a gente tem inúmeros softwares que você já conversei até com você sobre eles, a gente tem o pessoal da Prevision, tem o pessoal da Aval com Agile, são softwares maravilhosos, certo? Mas ele não substitui a figura do planejador, que vai mediar, que vai, até, às vezes, até ser um psicólogo, que vai entender a situação, sabe? Que vai acalmar os ânimos, que vai fazer todo mundo parar para pensar. O software não faz isso. Ele ajuda a gente a enxergar, mas ele não consegue fazer essa parte ainda. Beleza. Bom, Alana, mas eu queria lhe agradecer enormemente, foi muito interessante e que esse trabalho é um trabalho que gera muito valor. Aliás, uma pergunta que eu sempre faço nos lugares onde eu vou é assim, por exemplo, tinha um cara com um trator diferente numa obra aqui. Eu perguntei a ele, em outra obra, você levaria esse trator? Aí ele respondeu assim, eu digo, porra, então esse trator teve uma percepção de valor de que esse trator ali naquela obra agregou valor. Eu lhe pergunto, uma pessoa que faz um planejamento com você desse jeitinho aí, na próxima obra, ele vai voltar a fazer sinal de fumaça como ele fazia? Ou ele continua com essa sua técnica e com essa sua expertise? Olhe, eu costumo dizer que até agora é um caminho sem volta, certo? Eu não conheço ninguém ainda. Das empresas que trabalham comigo, eu acho que somente uma, por uma decisão estratégica de um novo sócio, que não fazia parte da empresa, somente esta empresa deixou de trabalhar comigo. Não sei se ainda está fazendo planejamento com outra empresa, mas não, ninguém solta, não. Aqui, assim, a experiência, graças a Deus, ela tem sido vantajosa para todo mundo e as pessoas têm entendido que é um caminho sem volta, né? Eu tenho empresas que começaram bem pequenininhas e que hoje já têm uma capacidade bem maior, porque consegue ter uma visão maior do que precisa, enfim, é muito interessante e muito gratificante o trabalho. Tem um outro ponto, Alana, que às vezes eu vejo o empresário dizendo, não, fulaninho ali é o menino do planejamento. Mas, rapaz, eu estava numa obra outro dia, o cara do planejamento, pelo menos é o que dizia o crachá dele, em 2 dias que eu fiquei lá, em um aí ele fez uma apresentação de PowerPoint para a diretoria. No outro, ele foi na Caixa Econômica para mandar uma planilha lá de um aditivo de valor. Na manhã seguinte, ele teve que resolver a vida num subempreiteiro que estava fazendo zoada lá na obra. E na outra, ele teve que fazer um acerto de conta de não sei o que lá, do cenário. Aí você pergunta, esse engenheiro sabe planejar? Até sabe, mas a rotina engole o cara. E aí, se ele não tiver uma Alana, né, que está por fora, que não está ali sendo engolida pela rotina, eu acho que fica
mais fácil. Você concorda com esse tipo de coisa? É porque, assim, ó, as pessoas confundem a figura do planejador, né? Hoje eu cheguei na obra aqui, eu toquei na campainha, e aí um servente abriu a porta e ele disse, doutora, a senhora não pode entrar, não. Ligue para o doutor Adriano, que ele vai, para ele dizer que a senhora pode entrar. Aí eu liguei para Adriano, ele disse, deixa a menina entrar, que se ela não entrar, a gente tá frito. Aí eu ri, o funcionário riu, eu entrei, porque assim, a figura da gente, ela faz com que você pare para pensar. Ela lhe obriga a parar para pensar. É igual um personal. A gente paga personal para ir para a academia porque ele Você obriga a sabe, gente a ele tem ir, todos os aparelhos. né? Se a gente não pagar o bendito, a gente não vai. A gente deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã e não vai. A mesma coisa é o profissional de planejamento. Ele chega na obra e ele obriga a obra a parar para pensar e organizar as ideias. E é isso que a gente faz. E a pessoa de planejamento, ela tem que ser uma pessoa de chão de fábrica. Ela tem que estar interessada no servente, no pedreiro, na máquina que está no campo, no tempo. Ela tem que estar interessada em economizar na obra. Então, por isso você perguntou, Alana, você vai ali no revestimento cerâmico? Vou, porque para mim, os quadradinhos lá só fazem sentido se eles acontecerem no campo. Se ele não acontecer no campo, não faz sentido. Entendeu? Então, a gente precisa estar ligado no chão de fábrica. Engenheiro de planejamento que fica sentado no escritório e que manda o planejamento para a obra, está perdendo tempo e dinheiro. Bom, gente, eu queria agradecer muitíssimo a Alana. Eu sou seu fã, viu, Alana? Eu gosto de incentivar quem trabalha bem, quem trabalha olhando para a boa teoria, porque é como diz um livro meu aqui, né? Não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Exatamente. Então, eu queria agradecer todo mundo, né? Queria dizer que eu estou muito feliz com o que está acontecendo na minha região e acredito que no nosso país, com os olhos voltados para planejamento, com as pessoas entendendo o que é a construção enxuta. E eu sou muito grata por acordar todos os dias e fazer aquilo que eu gosto demais. Né? Eu queria agradecer a todo mundo e dizer para vocês que eu tenho aí o meu Instagram, que Aldo me conheceu através dele. A gente tenta botar algumas coisas aí interativas para quem precisar, quem tiver alguma dúvida, se quiser mandar alguma pergunta aí pelo direct também do Instagram, eu estou à disposição e até a próxima. Beleza, eu vou em agradecimento aqui à oficina de texto, que fez esse webinar, encheu aqui a casa, e eu publico meus livros, esses principais aí, pela oficina, são livros bastante vendidos, e que dá uma fundação, já que a gente estava falando de fundação aqui com a Alana, dá uma fundação para você construir seu edifício profissional. E mais uma vez, a Alana, um abração, gente. Obrigado, saúde e sucesso, aquele abraço. Obrigada, até logo.